Boa tarde a todos, bom final de tarde, né? E é um prazer muito grande. Eu queria agradecer aqui a Modo pela parceria e já ir carregando aqui o arquivo da apresentação, né? Que trata dos aspectos legais sobre legítimo interesse, né? Esse é um conceito aberto, bem de acordo com o direito contemporâneo. No passado, os conceitos eram fechados, né? Até se falava em dura lex, sed lex, né? E hoje em dia a gente tem conceitos como boa-fé, né? Que estão na lei. Então, esse é um conceito extremamente relevante, por um lado. Se diz que 70% dos tratamentos de dados na Europa são baseados em legítimo interesse. Então, por um lado, é o mais relevante, talvez. Por outro lado, certamente, é o mais desafiante. Se a gente olha as vantagens e desvantagens, né, entre a relevância e, assim, esse lado assim complexo, né, por um lado, ele é de mais fácil gestão, porque não depende de consentimento. Quando você tem legítimo interesse, você não precisa obter consentimento. Então, fica mais fácil. E também evita aquele cansaço de ficar obtendo consentimento e chatear, eventualmente, cansar as pessoas. Também ele pauta, ajuda a legitimar o Privacy by Design, ele orienta o Privacy by Design, e ele é mais flexível, então ele pode cobrir um leque de situações muito mais abrangentes. Por outro lado, ele é mais trabalhoso, ele depende de muitas justificativas para poder vingar. O compliance dele também fica sujeito a mais controvérsias, por essa subjetividade. Cada um tem uma noção de legítimo interesse, né? É preciso dar mais transparência, inclusive, se o legítimo interesse estiver incrustado num código, né, código-fonte de sistema, é preciso, eventualmente, até chegar ao ponto de revelar essa parte do código. E ele atrai mais atenção dos titulares, dos interessados e das autoridades. Então, a gente tem vantagens e desvantagens em alto grau em torno do legítimo interesse. E quais são as perguntas mais frequentes? Primeiro, o que ele é? Depois, como é que o GDPR, que inspirou a LGPD, como é que trata, né, o legítimo interesse? Depois, o que a LGPD diz sobre ele, né? Legítimo interesse de quem, afinal de contas? Depois, qual é a regulamentação que deve vir em relação a ele? Como os tribunais brasileiros já têm julgado legítimo interesse? Quando aplicar na prática legítimo interesse? Qual a conexão com o relatório de impacto e como monitorar dinamicamente, né? Então, começando pelo que é legítimo interesse. Nem na Europa, nem no Brasil, não há uma definição oficial. Existe, assim, definições sobre a moldura. Então, ele não é definido de dentro para fora, ele é definido de fora para dentro. Em termos práticos, ele é uma das bases legais que dispensam a coleta de consentimentos, né? E quais são os exemplos, né? São legítimos interesses sociais, ou societários de uma empresa, ou contratuais, ou comerciais, ou trabalhistas, ou de segurança. Até mesmo na Europa, se faz essa diferenciação, essa categorização de interesses comerciais, individuais, e assim, e mais amplos, assim, socialmente. Ele é um conceito pautado pelos princípios da LGPD, né? Então, os princípios da finalidade, necessidade, adequação, mitigação de danos, transparência e, principalmente, prestação de contas, que é o princípio que se comenta que está por trás do legítimo interesse. Se você tem a responsabilização e prestação de contas como um princípio assim importante na LGPD, você tem que estar sempre pesando interesses para poder prestar contas, né? E por essas e por outras, é que quando a LGPD foi aprovada na Câmara, o parecer do relator dizia o seguinte: o legítimo interesse não deve ser lido como um cheque em branco. Havia essa advertência, né? Na Europa, desde a entidade que fazia as interpretações oficiais, né, da diretiva europeia, WP 29, já se dizia que para você ver se existe ou não existe legítimo interesse numa situação, é preciso fazer um teste, que se chama teste de proporcionalidade,
que vê 4 pontos: a legitimidade, adequação, necessidade e balanceamento. Então, quais são as perguntas para checar o primeiro ponto? Se o interesse é legal. Se for ilegal, obviamente, ele não pode ser legítimo, né? Segundo, se é suficientemente claro, específico e articulado, porque se não for claro, não tem como avaliar se é legítimo ou não. E se representa interesse real e presente. Não se admite interesse legítimo especulativo, incerto, futuro. Ele tem que ser real e presente. Com relação à adequação, a pergunta-chave é: ele guarda a relação, esse tratamento baseado em legítimo interesse, com a finalidade? Né? Meios e fins estão casados? Com relação à necessidade, é até um teste bastante parecido com o que diz o artigo 6º da LGPD. Né? Eu tenho que ver se aquele tratamento corresponde a uma medida menos gravosa, menos onerosa, né? Menos sacrificante para atingir a finalidade em questão. E, por último, nesse teste, o balanceamento. Eu tenho que avaliar legítimas expectativas do titular e o impacto para todo mundo, para o titular, para o controlador de dados e para terceiros em geral. Então, se eu tenho ou não tenho legítimo interesse, e essa resposta vai ser dada por esse teste. Né? Falando na Europa, como é que o GDPR trata essa questão, né, do legítimo interesse? Ele diz o seguinte, que o tratamento de dados, ele só é lícito, né, nas seguintes situações, e aí a letra F, especificamente, diz que quando o tratamento for necessário para efeito dos interesses perseguidos pelo responsável, essa é uma tradução no português de Portugal, né, perseguidos pelo responsável pelo tratamento por terceiros, exceto se prevalecerem interesses ou direitos e liberdades fundamentais. Né? Por exemplo, no caso de uma criança. Então, significa, né, que é uma definição a contrário senso. Né? Se eu tenho um interesse próprio e ele não ferir interesses ou direitos e liberdades fundamentais, ele pode ser, provavelmente, um interesse legítimo. Né? E existe, obviamente, né, a possibilidade de um contraditório, de alguém se opor. Então, o próprio GDPR diz que quando houver uma oposição, alguém diz, não, esse interesse não é legítimo, tem que parar tudo. Aquele tratamento tem que parar e essa questão tem que ser resolvida. Isso se aplica especialmente, segundo o GDPR, com relação ao chamado profiling, traçar perfis das pessoas, né? Que muitas vezes os perfis são usados para fins discriminatórios. E a LGPD no Brasil, o que ela diz? Né? Ela diz, no artigo 7º, que diz das hipóteses, né, de bases legais, a primeira delas é o consentimento, que no inciso 9º, né, quando for necessário para atender aos legítimos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular. Então, está de acordo com o GDPR, legítimo interesse é aquilo que é um direito, um interesse que não fira direitos e liberdades fundamentais. Depois, no artigo 10, LGPD também trata, né, do legítimo interesse e diz que ele pode ser usado para o tratamento de dados, né, considerando-se a partir de situações concretas. De novo, não é possível pensar em situações hipotéticas, incertas, futuras. Né? E tem uma lista de exemplos, né? Não se limita, né, essa lista ao apoio e promoção de atividade do controlador. Né? Então, o controlador que está desempenhando o seu negócio ou a sua atividade institucional, ele tem o direito de promover essa atividade que está cumprindo uma missão. Né? E também para proteger o próprio titular, né? Quando ele precisar daquele tratamento para exercer um direito dele, né? Uma prestação de serviço. Aí contrapondo, equilibrando legítimas expectativas dele e direitos e liberdades fundamentais. Né? Também se deve invocar e usar somente os dados pessoais estritamente necessários, porque é tão subjetivo o legítimo interesse que, para proteger o uso dele, tem que se limitar ao máximo os dados pessoais, mais do que em outras bases legais, né? E garantir a transparência pela mesma razão. Deve-se ainda dizer que o controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados quando eles se basearem no legítimo interesse.
A gente já vai ver com relação a empresas de pequeno porte, tem uma facilitação, mas a regra geral é que quando houver legítimo interesse, né, tem que se registrar todas as operações de tratamento de dados. Depois, também a LGPD, no artigo 11, ela trata, ela se ocupa do tratamento de dados pessoais sensíveis, né, e uma das hipóteses é o fornecimento de consentimento nas hipóteses em que foi indispensável para a garantia da prevenção à fraude e segurança do titular. Então, um dos itens mais destacados de legítimo interesse é seguramente a questão da segurança. E, por fim, assim, dentre os artigos, o que a LGPD diz, né, tem a questão dos perfis, a exemplo do que acontece na Europa com o GDPR. Né? O artigo 20 da LGPD diz que o titular dos dados tem direito a solicitar revisão de decisões automatizadas que afetem os interesses do titular. Então, o titular, pelo menos quando a decisão for exclusivamente baseada no algoritmo, no computador, ele possa dizer, não, esse interesse aí não é legítimo, né? E o controlador deve fornecer informações claras e adequadas e deve se ressalvar o segredo comercial ou industrial. Né? Nesse caso, né, é uma questão assim de exceção. Né? A autoridade nacional pode realizar auditoria, né, para verificar se não está havendo alguma discriminação, e os dados pessoais que forem referentes a exercício regular de direitos não podem ser utilizados para prejudicar o titular. Então, alguém não pode dizer, eu estou protegendo o titular e, na verdade, não está protegendo, está desprotegendo. Né? E a defesa dos interesses, né, dos titulares, dos legítimos interesses, ela pode ser individual ou coletiva. Pode ser a própria pessoa ou organização, ou pode ser, por exemplo, o Ministério Público, né, representando coletivamente. E-mail marketing, essa é uma questão muito perguntada, né, com relação a legítimo interesse. Se a gente pensa que na Europa 70% dos tratamentos são baseados em legítimo interesse, né, e o comércio eletrônico, né, tem uma presença assim, muito ostensiva, né, esse é um item importante aqui para a gente. E não há uma regra específica, exceto aquele que a gente acabou de ver, o artigo 20 sobre perfis. Então, o que os juristas têm entendido, né, é de que a filosofia da LGPD é de opt-in. Né? Você, como está dando uma prioridade à obtenção de consentimento, se você estiver mandando e-mail, né, de propaganda, você tem que pedir uma autorização. E tem uma segunda corrente que diz o seguinte, se essa propaganda lidar com dados pessoais sensíveis, aí tem que haver um duplo opt-in. Mas o que é o duplo opt-in? É quando você manda um primeiro opt-in para saber se você pode mandar propaganda. Você não sai já mandando a própria propaganda. Né? E o segundo opt-in é baseado na resposta do primeiro, aí você manda a propaganda mais específica. Então, a primeira é para abrir um cadastro, isso, aliás, está de acordo com o que diz com a defesa do consumidor, artigo 43, parágrafo 2º, né? E está de acordo também com o Código de Conduta Brasileiro para e-mail marketing, que fala no opt-in moderado quando houver um interesse comercial ou social que possa ser demonstrado. Então, com relação a e-mail marketing, tem que haver um tempero. Né? Caso prático, né? O Facebook resolveu não coletar consentimento e substituir a coleta de consentimento por uma cláusula contratual, dizendo, esse é o meu contrato padrão, o contrato que eu tenho com o cliente, né, faz parte do meu negócio, da minha atividade fim, portanto, é um interesse legítimo meu, empresarial. Isso colou com relação à autoridade irlandesa, mas as autoridades do restante da Europa foram contra, dizendo, não, você não pode simplesmente colocar no contrato, unilateralmente, e dizer que aquilo vai prevalecer. Né? Então, legítimo interesse não é uma coisa simplesmente unilateral. Né? Depois a pergunta, legítimo interesse é de quem? É só do controlador? É só do titular? Não. A LGPD, a exemplo do GDPR, ela diz ali, destacado em amarelo, né, legítimo interesse do controlador ou de terceiro. Né? Então, a gente tem aí uma questão que pode ser, por exemplo,
uma empresa de um grupo empresarial, ela ela se basear em legítimo interesse de uma empresa coligada ou controlada ou a própria matriz. Também tem temas de interesse coletivo. Por exemplo, o Supremo julgou um caso em que se discutia se assim, a informação pública sobre as pessoas que estão litigando na justiça, se ela deve ficar totalmente aberta com os nomes completos das pessoas, ou se ela deve fazer só com as iniciais, se ela deve proteger, como em casos mais restritos de família e tal. E o Supremo, nesse caso, disse, olha, pode ter o interesse legítimo das pessoas, mas existe o interesse coletivo público, que também é legítimo, de divulgação dos processos que correm na justiça. Então, são interesses individuais que são pesados contra interesses coletivos. Tem também já um regulamento que já está em vigor, já emitido pela ANPD, regulamento da LGPD, dizendo o seguinte, com relação à fiscalização da lei e o processo de aplicação de sanções. E são interessados não só o titular, aquele que começou um relacionamento, né, em relação àquele dado pessoal, mas também os que possam ser afetados, embora não tenham participado, por exemplo, de um contrato, mas possam ser indiretamente afetados, e também são interessados, essa palavra interessados, de respeito, né, ao legítimo interesse, as organizações representativas, as associações com relação a interesses coletivos, ou outras associações com relação a interesses e direitos difusos, né? E o que deve vir de regulamentação? Bom, em primeiro lugar, faz parte do calendário. Está lá no calendário regulatório da NPD, no item 10, é o último item, né? Hipóteses legais de tratamento, que são as mais espinhosas, mas faz parte, né, desse calendário. No ano que vem, ter uma definição mais concreta a respeito. Aquilo que eu estava antecipando com relação a agente de pequeno porte é uma minuta de regulamento que diz que quando a empresa for de menor porte, ela não precisa registrar toda operação de tratamento que invoque o legítimo interesse, né? Além de que o relatório de impacto, o BPIA, ele pode ser simplificado. E como o relatório de impacto, ele muitas vezes ele se aplica com relação a legítimos interesses, possivelmente, no caso de empresas menores, não só a relatório de impacto, mas a descrição do legítimo interesse possa ser simplificada. E os tribunais, hein? Como é que os tribunais têm julgado, né? A gente tem algumas situações, como esse caso de uma empresa de avaliação de crédito, em que a justiça disse o seguinte, olha, não tem dúvida de que é um interesse da empresa, porque está claro no objeto social, né, no estatuto dela, que é aquela atividade de coletar dados, etc., de crédito, gerenciamento de risco de crédito. Então, é o interesse dela, não tem dúvida. Mas o interesse dela não pode prevalecer sobre o interesse público, né? Então, se entendeu que vender dados, né, de uma forma que não era 100% transparente, ofendia a LGPD, né? Nesse caso, seria preciso obter consentimento. Não dava para invocar simplesmente o estatuto social da empresa como justificativo. Também, outro caso do Brasil de julgamento. Esse foi um caso que apreciou uma situação de compartilhamento entre as telefônicas e o IBGE, né? E o que o Supremo Tribunal Federal disse foi o seguinte, que não havia uma base clara, necessária, de compartilhamento entre as telefônicas e o IBGE. O IBGE faz o seu censo, né, propriamente, e ele não teria como obter dados sem uma finalidade específica e sem um regramento, né, uma lei específica, né? Falando em lei específica, ali no canto inferior da tela, a gente tem um exemplo do Canadá, que baixou uma norma, uma diretiva, orientando o que os órgãos públicos, né, da administração direta ou indireta, eles devem seguir como critério, né, para compartilhar dados entre si. Então, essa é uma lacuna, né,
que o Brasil tem nesse momento de aclimatação com esse tipo de legislação, e possivelmente o Brasil, né, deveria baixar algum regulamento ou pelo menos uma orientação. Na Europa também tem julgamentos, né? Nesse caso aqui, a Corte Europeia de Justiça, ela diz o seguinte: olha, não tem como aplicar legítimo interesse como receita de bolo. Tem que ser baseado nas circunstâncias concretas de cada caso, né? E aí, se a gente olhar a variedade de casos, né, na prática, é exatamente isso, as circunstâncias são super variadas. Esse caso aqui, por exemplo, é a aplicação pela autoridade nacional na Espanha, né, de uma multa pesada, 6 milhões de euros, né, a um banco, porque o banco estava, na nova política que ele lançou, corporativa, compartilhando dados com empresas do mesmo grupo, do banco, né? Então, a autoridade disse, olha, isso aqui está indo além dos legítimos interesses, né? A linha azul. Um caso distinto para retratar essa diversidade, esse aqui agora é na Bélgica, uma multa bem menor, 1.000 euros, né? Uma entidade sem fins lucrativos, porque estava mandando marketing direto, mensagem de e-mail, depois da pessoa ter dito que não queria, ter objetado, né? Então, aqui fala sobre o marketing, né, direto. Depois a gente passa para a Suécia, né, autoridade nacional, um outro tipo de situação, né? Uma empresa colocou câmeras de vídeo de vigilância num edifício, tentando focar incidentes num determinado andar, mas a angulação, o posicionamento da câmera mostrava quando alguém abria a porta, né? Então, isso aqui passava do legítimo interesse de focar só no andar e não no interior do apartamento. Isso aqui mostra muito da diversidade, não são casos simplesmente empresariais, são individuais, né, vários interesses. A gente agora aqui está na Dinamarca, né? E esse é um caso em que o controlador ele revelou para os clientes deles situações, detalhes da dispensa por justa causa de um funcionário que cuidava daqueles clientes, da conta daqueles clientes, dizendo aquele funcionário cometeu o crime foi assim, 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 assim. Então, quando a gente revelar informações que possam ser prejudiciais a alguém, pelo princípio da mitigação, né, a gente deve ser discreto e não precisar dar detalhes, né, assim, voluntariamente. Depois, por último, uma multa na Hungria, né? E esse é um outro caso assim que reflete assim uma diversidade bastante grande, né? Quando alguém vendeu um crédito para outro alguém e sem avisar. Então, é como se fosse uma empresa de factoring que compra créditos, né? E que recebe, então, um cadastro e tudo mais, e aquilo ali, sem a transparência, foi considerada uma violação de legítimo interesse. Bom, se tem tantos casos e tão variados de legítimo interesse, quando é que eu devo aplicar para que eu não tenha um problema, de uma forma segura? E aí a Europa ensina que as etapas são essas, você deve identificar, depois você mostra a necessidade e depois você equilibra, né? Faz um balanço de todos os interesses envolvidos. E depois você mantém um registro, né? Uma documentação que anote aquilo ali, né? Tem um item que até agora, pelo menos no Brasil, eu não vi assim ser muito abordado, que é aquela exceção que a LGPD dá com relação a segredos comerciais e industriais. Ela diz que quando houver aquela situação de perfis, revelação de algoritmo, revelação de dados tratados, etc., né, não precisam ser revelados segredos comerciais e industriais. Porque isso seria um legítimo interesse da empresa, de não revelar os seus segredos, né? Então, eu acho interessante, já que o Brasil não tem ainda algo sobre o sentido, olhar o que acontece lá fora. Por exemplo, essa diretiva europeia que trata da proteção do know-how e de informações de negócios secretas, né? Então, a gente está sempre olhando, tentando aprender com a quilometragem, né, do que aconteceu já lá fora, né? Estamos caminhando para o final.
Qual é a conexão entre legítimo interesse e relatório de impacto? A própria LGPD, ela diz que a autoridade nacional pode solicitar o relatório de impacto, né, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, né, observado os segredos comercial e industrial. Então, se eu apelo para um conceito tão subjetivo, tão vago como o interesse legítimo, eu, por outro lado, eu estou abrindo a porta, eu estou convidando, possivelmente, a que a autoridade me peça um relatório de impacto. Então, vantagens e desvantagens, né? Na Europa se diz, guarde um registro da sua avaliação de legítimo interesse, o LIA, sobre o qual o Fernando vai falar daqui a pouquinho, né? É muito importante guardar documentação, né? Ter uma plataforma documental, né? Tem um caso aqui no Brasil também, né, que foi uma nota técnica da própria NPD, recentíssima, sobre a política do WhatsApp. O WhatsApp tinha uma política na Europa que era muito mais benéfica para os titulares de dados e fez uma política no Brasil que era diferente e era menos benéfica, né? O que a NPD diz nessa nota técnica? Ela diz, olha, o WhatsApp, embora a gente ainda não tenha regulamentado, a NPD, sobre o tema, né, de relatório de impacto, recomenda-se que o WhatsApp apresente um relatório de impacto, né, com relação ao WhatsApp e o WhatsApp Business. Né? Por quê? Porque a NPD disse que o relatório de teste de balanceamento do legítimo interesse, lembra do teste de proporcionalidade que a gente falou? Né? Pode ter esse nome aqui também, balanceamento. Ele não foi bom, não foi suficiente. Por isso vai ter que fazer um relatório de impacto. E por que ele não foi bom? Porque ele tinha um escopo diferente, né, daquilo que foi apresentado, porque ele não detalhou, não descreveu as operações de tratamento que invocavam o legítimo interesse e não fez a avaliação adequada do contexto. Então, exatamente aquilo que a gente estava mostrando, né, foi que foi considerado pela ANPD no julgamento dela. Né? Por fim, como monitorar dinamicamente o legítimo interesse? Primeiro, revisitar, reescovar a plataforma documental política, termos de consentimento, o LIA, o DPI, etc., porque o legítimo interesse ele tem que estar documentado, ele tem que estar formalizado, né? Tem que ter registro. Segundo, inventariar as solicitações e reclamações recebidas e o que foi dado de solução, porque essa é uma indexação. Se estão reclamando, é porque tem algum problema e eu tenho que entender qual o interesse por trás daquela reclamação. Acompanhar a evolução de políticas públicas e normas regulatórias, porque os interesses públicos podem prevalecer sobre os particulares, supervisionar a lógica de decisões automatizadas em função daquele item, né, o artigo 20 da LGPD, sobre perfis não discriminatórios, né, que não firam direitos e liberdades fundamentais via discriminação, avaliar cuidadosamente a definição dos segredos comerciais e industriais, que seriam a exceção ao disclosure, acompanhar as orientações da NPD, novos regulamentos e interpretações dos tribunais. A Módulo, na oferta dela, ela tem uma plataforma documental. É um kit básico de documentos. O Martim de Almeida Advogados é o autor desses documentos. E aqui eu chamaria a atenção pelo seguinte: são templates que já cuidam nas entrelinhas ou em colchetes da questão do legítimo interesse, seja no questionário de proteção de dados pessoais, seja, por exemplo, na política de proteção de dados, né, para o website. Então, ali você tem campos, né, com diferentes opções e colchetes de como você pode preencher para dar conta da indicação do legítimo interesse. Então, pode ser um meio prático, né, daquilo que a gente está dizendo, de que tem que estar formalizado. Então, esses eram os comentários que eu tinha. Fico disponível depois na sessão de perguntas e respostas. Muito prazer e agradeço mais uma vez aqui pelo convite e pela atenção. Muito obrigado.